E criou uma confusão muito grande e eu até agora, eu tô sem entender, até ontem eu pus no meu Face, já tá quase 2.000 compartilhamentos, que se alguém achar a palavra cura gay em algum artigo da PDC 234, que se trata de tratamento de cura para homossexualidade, eu rasgo meu diploma. Mas rasgo meu diploma, porque a intenção do projeto nunca foi esse. E o projeto nasceu por causa do meu caso de perseguição religiosa do Conselho de Psicologia. Não tinha nada a ver com homossexualidade. Só que quando eles viram que era uma evangélica, que tinha coragem, conhecimento de enfrentar o Conselho de Psicologia, aí eles inventaram esse negócio de cura gay. Na verdade, quem inventou isso foi a Folha de São Paulo e o movimento LGBT e o Conselho de Psicologia, que devia ser imparcial e deveria ler o projeto e tentar entender o que estava acontecendo, assumiu esse nome também. Por quê? Porque esse nome vende, cria polêmica e vitimiza o cidadão. Então, se vitimiza um grupo, esse grupo é chamado de minorias, então faz com que a sociedade se incline para esse grupo realmente para proteger. É assim que é com as maiorias, né? Com as minorias, né? Então, realmente, esse nome não existe, a gente não está nem aceitando mais quando a gente fala, projeto Cura Gay, que projeto? Não sei qual é, porque realmente eu não sei qual é. Na verdade, foi isso aí, foi criado, e foi criado com o meu caso mesmo, até por isso que ele nasceu o projeto, por causa dessa perseguição religiosa e por terem mentido que eu curava gays e que eu oferecia tratamento. Já foi provado que não, já tive audiência no conselho, 3 homossexuais foram lá, que são meus pacientes, foram lá dizer que eu nunca induzi convicções religiosas, nem de orientação sexual, mas não adianta, eles mentem, inventam, e a gente fica absorvendo isso e fica tentando só se defender. Então a questão já virou uma questão de polícia mesmo, de área civil, criminal. Isso é um crime que estão fazendo. Deixa eu entender uma questão. Então, por exemplo, se um paciente chega lá no seu consultório, ou em consultório de qualquer outro psicólogo ou psiquiatra e diga assim, olha, eu tenho um comportamento que me incomoda, tal, e eu gostaria de trabalhar esse comportamento para tentar mudar. No caso, se esse comportamento que incomoda pessoalmente a pessoa for homossexualismo, hoje a pessoa não pode ser atendida. Na verdade, olha só como era paradoxal e capcioso essa resolução, por isso que ela foi criada, para assustar 2 artigos dela, não ela em si, mas 2 artigos. Então, é mentira que é para assustar a resolução, é apenas 2 artigos. Ela diz lá que você não pode oferecer tratamento, que você não pode patologizar o sujeito, não pode tratar como doença. A Organização Mundial de Saúde já decretou que não é doença, decretou de forma por votação da Associação Psiquiátrica Americana em 1973, se eu não me engano. Então, realmente o termo doença, ele cria muito preconceito. Então, como existe muitos homossexuais, por que falar? Não é incapacitante, então a pessoa não é doente, porque ela doença no sentido físico, ela não tem nenhum problema físico. Ela tem um desejo sexual por pessoas do mesmo sexo, gostem não alguns, essas pessoas existem e devem ser respeitadas. Mas chega a pessoa no meu consultório, por exemplo, respondendo a sua pergunta, e essa pessoa não é satisfeita com a sua sexualidade. O que eu tenho que fazer como psicólogo? Eu tenho que dizer que ele é nascido gay. Eu tenho que dizer que a sexualidade é plural, que ele pode transitar em todas as sexualidades, que ele tem que descobrir o seu verdadeiro eu, que ele tem que ser feliz com isso. E eu tenho que fazer ele se encaixar. Essa sexualidade dele homossexual que ele não aceita, eu tenho que fazer ele aceitar a sociedade, aceitar a família dele, aceitar para ele ser feliz. Mas tudo bem, eu tenho 3 homossexuais que realmente foi assim que aconteceu. Certo. Então, durante a terapia, eles viram que realmente são homossexuais, começaram a se entender assim, gostar assim, a família aceitou e estão muito bem, obrigado. Mas tem casos de homossexuais que apareceram no meu consultório que não se aceita de jeito nenhum, inclusive ameaça de suicídio se eu não os ajudasse. Então, é mentirosa aquela questão que o homossexual não se aceita por causa da sociedade, por imposição religiosa. Muitos casos é assim sim, mas tem um outro lado, é para esse outro lado que é o que eu defendo. Existem ex-homossexuais, e não é só dentro da igreja. No fundo, o projeto de lei não tem nada a ver com cura gay, ele tem a ver com liberdade do profissional cidadão, tratar e do profissional atender, não podemos nem usar. E a pessoa escolher o tratamento que ela quer receber. Sim, eu estou lá para quê? Para ouvir o sofrimento psíquico do sujeito lá, o cidadão que entra no meu consultório, não importa quem ele seja. Ponto final, sem preconceito nenhum.
Mas se ele não quer de jeito nenhum, se ele não se aceita de jeito nenhum, eu tenho que fazer equilíbrio do ego dele com o que ele sente. Mas o desejo real dele é: não quero sentir desejo pelo mesmo sexo mais. Ou eu sofri muito, ou eu não quero, eu quero ser hétero, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero viver essa vida. O máximo que eu vou poder falar para ele é assim: olha, seu desejo nunca vai desaparecer, você vai então casar, mas daí você vai dar uma puladinha de cerca a hora que você tiver vontade. Como que eu vou fazer? Não, eu não vou me intrometer. Então eu vou descobrir o verdadeiro eu dele no sentido de um verdadeiro desejo. Se o desejo dele é renunciar, aí que está a questão, os seus desejos homossexuais, para gerar filhos, criar uma família, ou seja, pela religião, pelo que for, é um direito constitucional humano. E é aí que o Conselho de Psicologia usurpou totalmente o poder, porque ele ultrapassou a Constituição de Direito Humano. Então eu não posso mentir para ele como uma moda na psicologia de heterossexualidade compulsória, de dizer na sociedade, aí na imprensa e nas faculdades, inclusive psicologia, sociologia e todas, que a heterossexualidade não é anormal, que a homossexualidade é que é nascida. Então eles inventaram um termo chamado heteronormatividade, que a heterossexualidade é uma norma imposta. Não, não é verdade, porque tem ideologia que prova, nós não podemos ser esquizofrênicos. A verdade é que existem pessoas que não se sabe por quê, porque nenhuma ciência entrou em concordância, então a psicologia não é a ciência mais completa do mundo, é porque ela nem é ciência, nem é médica. Ela nem é médica para ter essa noção. Então são fenômenos sociais. Realmente os homossexuais existem aqueles que precisam se assumir como estão para serem felizes e para não ter depressão, esse assumir mesmo, se aceitar, e tem aqueles que mesmo que você faça esse discurso de profissional hoje moderno, você tem que se aceitar como você é e ser feliz assim, ele não quer e não é por imposição religiosa. Então essa mentira que inventaram tomou corpo de um jeito e está vindo para cima da igreja com preconceito tão grande e com qualquer profissional que se arriscar assumir que é quase invertendo então a linha do preconceito. Sim. Me diga uma coisa, vocês que são dessa área mais científica então, sendo na questão da mente humana ou nas próprias pesquisas, essa imposição, quase um fundamentalismo dos grupos que defendem, são simpáticos ao movimento LGBT, ela atrapalha pesquisas sérias. Por exemplo, um cientista que fala assim: eu quero estudar de verdade para ver qual a razão para que a pessoa se torna hétero, acaba... Atrapalha totalmente, até porque você veja pela teoria da evolução, a teoria de evolução, quando ela é contrária ao criacionismo, está perfeita. Por quê? Porque é contrária a Deus. Então, é um fenômeno ateísta, humanista, idolatria do humanismo mesmo. Quando a teoria da evolução chega na parte seleção sexual, que é a seleção natural das espécies, o que acontece? Eles rejeitam essa parte da teoria. Por quê? Porque ela diz que a natureza criou macho e fêmea, e o que o macho procura fêmea, e que esse é um instinto macho e fêmea para a reprodução. Essa parte é rejeitada pelo movimento de LGBTT e pela própria psicologia, por isso é desonestidade intelectual o nome disso. Quem vai fiscalizar a psicologia? Ninguém, todo mundo tem medo, porque ela está enraizada com o movimento LGBTT, então ninguém vai questionar isso, mas eles não falam dessa teoria. Quando chega nessa parte, seleção sexual, seleção natural de Darwin, que eles rejeitam, eles dizem que nessa época dessa criação, que Darwin estava sendo influenciado pela época vitoriana, que era a época protestante. Então ela estava sendo influenciada pela religião, ele estava. Por isso que ele criou essa teoria da seleção sexual. Só que se você observar a natureza humana, animal é instinto, então ele pode fazer sexo com qualquer coisa, essa que é a verdade, né? Vamos brincar aqui, mas quem já não viu o cachorrinho que fica lá em filme dando uma sargadinha no tapete? Então é assim que é a natureza humana, a natureza animal. Mas o animal pavão, por exemplo, é lindo, maravilhoso. Aí tem a mulher dele que é a pavoa, vamos falar assim, né, Vassoninha? A pavoa. É verdade. O pavão é lindo, é maravilhoso, é todo colorido. Então vamos lembrar aqui um travesti, um drag queen que é toda colorida. Então vamos, né, falar do lado bonito assim no visual. Aí a pavoa, coitada, é feia. É feia. É muito feia. Horrível. Mas a seleção sexual diz que mesmo o pavão todo enfeitado, você observa e vê
que é para conquistar a fêmea. Ou seja, o sexo oposto se conquistando, então não adianta. Então assim, olha, esse argumento é poderosíssimo, hein, gente? Claro, eu não sei se você, amigo ouvinte, acompanhou, mas é poderosíssimo esse argumento. Claro. Estuda a seleção sexual de Darwin, a seleção natural das espécies. Essa que é a verdade. Aí você diz assim, mas tem animais que têm comportamentos homossexuais. Você está falando que tem animais que têm comportamentos sexuais. Em prisões, ninguém que é criança sabe que tem também comportamentos homossexuais. Não necessariamente são homossexuais. É uma homossexualidade situacional. A situação obriga. Obriga. Então, assim, tem muitos casos de homossexualidade que não são homossexuais. Por algum motivo ou outro, mas não necessariamente a homossexualidade em si. É para esses casos. É esses que nos procuram, ainda mais hoje na sociedade. É mentira falar, a sociedade impõe. Quer mais liberdade que nós temos hoje? Isso não acontece mais. Então, essa luta do movimento LGBT, até a gente tem que dar os parabéns nesse sentido, né? Porque a gente tem que entender que nós somos religiosos, nós acreditamos em Deus, mas tem uma grande parte da população, embora seja a minoria, né, que nós somos a maioria, não acredita. Então, essas pessoas, elas vivem conforme elas querem, no que elas acreditam. Então, elas não acreditam nesse negócio de a religião vai mudar minha vida, e nem querem isso para a vida delas. E é o livre-arbítrio. Deus dá liberdade para eles escolherem. Quem somos nós para questionar? A gente tem que entender que elas existem, a gente tem que saber lidar com essas pessoas, a gente tem que saber tudo isso. Mas também a gente tem que entender, e aí eles estão sendo totalmente preconceituosos e homofóbicos de verdade, porque eles estão negando o direito até de se pensar e de se opinar nessa questão, que tem homens e tem mulheres que deixam de ser homossexuais, às vezes, de uma hora para outra. Por exemplo, por que pode uma Daniela Mercury, uma mulher, né, vamos usar o exemplo dela, que até então era heterossexual, de repente, 50 anos, se assumia hoje, eu não quero mais ser heterossexual, então eu sou homossexual. Então ela é ovacionada. E se acontece ao contrário, como por exemplo, Cláudia Gimenez, aquela atriz, ela até então namorava mulheres, agora ela resolveu namorar um homem, ela foi achincalhada no Twitter, está até na revista Capricho. Então quer dizer, se um homossexual, um heterossexual, passa de repente a ser homossexual, ele saiu do armário, ele está felicíssimo e vamos aplaudir. Mas se ao contrário, se um homossexual resolver também sair do armário e ser heterossexual, nossa, ele é enrustido. Então eu não entendo. Esse armário só tá com uma porta. Então. Só tá com uma porta. Então, assim, na verdade, quando a psicologia fala em multiplicidade, tá aqui estudando de psicologia, né? Multiplicidade, uma sexualidade que pode ser transitada e vivida, o homem é bissexual, é heterossexual, é homossexual, é raio sexual, será que mais? Que ele pode viver e transitar em tudo isso? Então, poxa, deixa ele transitar na heterossexualidade, então vamos inverter. Mas por que não pode? Exatamente. Não pode ter preconceito. E quem que vai ter coragem, alguma imprensa secular, de nome aí, quem vai ter coragem de falar sobre isso? Não tem, eles não dão espaço. Aí eles vivem uma briga política. Aí usaram o tal do Marco Feliciano, que não tem nada a ver com o projeto, ele nem sabe direito do projeto, ele está aprendendo com a gente, mas não tem nada a ver com ele, aí usa politicamente. Se alguém sério resolvesse me ouvir como uma profissional que desencadeou o projeto, eles entenderam que não tem nada a ver com isso. Virou uma guerra política. E aí o povo está acreditando. Até esse momento vem para a rua, que foi maravilhoso no sentido, tirando a depredação, né, dos vândalos. Eles já estão aproveitando agora para tirar o foco. Pegando carona. E Marco Feliciano tem nada a ver com o projeto. Estava no Direitos Humanos antes dele assumir. Porque nós mandamos, desde 2011 está tramitando, eu estou acompanhando, eu participei de 2 audiências públicas e eles escondem a minha fala na audiência pública de 29 de novembro, se você quiser procurar na internet, ou no meu Face também, Marisa Lobo está lá. Explico exatamente que não é cura gay, que é direitos humanos. Estão tentando tirar o direito humano de uma pessoa mudar a sua sexualidade quando ela quer. Só pode de hétero para homem, de homem para hétero é impossível. Tem alguma coisa errada. Fantástico. Okay. Eu quero reforçar o Face. Eu entrei agora aqui, tem vários itens interessantes aqui. Doutora Marisa Lobo, vale a pena acompanhar. E olha, nós como cristãos, esse é um assunto que até por final dos tempos, Gilmar, vai vir aí muito forte. Né? É profético, né? Que no final dos tempos nós estaremos vendo essa situação.
E é interessante que a gente tenha esse conhecimento, né, científico para defender a nossa fé, não de forma assim, porque hoje em dia está no deboche, né? O pessoal do Cura Gay está no deboche. Não no deboche, mas com argumentos, então... Com seriedade, serenidade. Argumentos cristãos e científicos também. E entender também que se o homossexual, uma coisa está acontecendo muito séria que a igreja por ignorância está fazendo. Ela está, praticamente, eles têm razão, expulsando por falta de conhecimento homossexual, como se ele não tivesse direito ao reino de Deus. Tem sim, é uma questão pessoal, particular. A igreja não tem como chegar para um homossexual e dizer assim, ó, comportamento sexual, agora recebi uma inspiração do céu e Deus mandou mudar o que está escrito na Bíblia lá e está tudo certo. Não está tudo certo. Porém, a gente sabe que a salvação é pessoal, a gente sabe que tem a graça, favor e merecido, então a gente não entende direito como é que é esse negócio com Deus. Então, o que eu falo, tem muito homossexual que me procura, é mentira que a maioria me odeia, eles entram no Face, eu sigo eles no Face, no Twitter, eles entram em DM, eu converso, eu falo de Jesus para eles mesmos. Falo, em minhas redes sociais eu tenho direito de falar. No meu consultório eu não falo, porque eu sou muito ética, não induzo convicções religiosas nem de orientação sexual. Lá eu recebo macumbeiro, espírita, ateu, tudo quanto é tipo. Eles ficam por quê? Porque eles sabem que eu não induzo convicções nenhuma. Porém, nas minhas redes sociais, que esse foi o maior problema da perseguição religiosa comigo, eu converso com eles sim, eu sempre falo, independente de qualquer coisa, não se afaste de Deus. Porque se a gente agir com comportamento, com preconceito, aí que eles somem mesmo. Então é um assunto delicado, porque tem muito homossexual que sofre com esse negócio, achando, não tem direito no reino de Deus. Então não é toda pessoa que tenha esse entendimento assim, eu não nasci homossexual, eu não tenho culpa de ser homossexual. O homossexual não é uma escolha, ele não tem culpa, é uma orientação, na minha opinião, e da grande maioria dos profissionais, aqueles ficam quietos que têm medo, mas ela se dá depois do nascimento, não tem como ser antes do nascimento, porque tem outras ciências que comprovam que não tem como ser isso, mas se dá a nível inconsciente, ele não tem culpa de ser homossexual, mas chega um momento na vida dele que ele pode escolher a Deus, por exemplo, a Jesus, isso é uma escolha dele. E quem somos nós para impedir essa escolha? E se ele resolveu mudar sua orientação sexual, porque ele conheceu esse Deus, se apaixonou por esse Deus e quer mudar a vida dele? Quem tem o direito constitucional de impedir que isso aconteça? Ninguém, muito menos o psicólogo. Eu tenho que ouvi-lo e deixar fluir a terapia conforme ele deseja. É ele que manda na terapia, não sou eu. Muito bem. Doutora Marisa Lobo, a gente sabe, tem muita coisa para ser colocada, tem muito conteúdo mesmo. A gente agradece muito mesmo a sua presença aqui e não vai ficar por aí não. A gente tem que marcar a sua nova vinda para cá, porque esse tempo ele é muito curto. O tempo aqui já está indo. E para falar de homofobia, né? E claro, né, não dá para a gente falar em 15 minutos, como a gente está falando, 20 minutos, que é o tempo que a gente ficou aqui falando um pouquinho. Isso é apenas um introdutório. Mas a gente já quer fazer aqui de maneira pública um novo convite para que você volte mais vezes em nosso programa, aproveite mais as oportunidades, para que a gente possa também falar no âmbito da questão desse assunto dentro das igrejas evangélicas, como que a igreja está tratando desse assunto. Claro, hoje não dá para a gente fazer isso, mas eu vou já deixar essa curiosidade, essa vontade para o ouvinte, né? Que no próximo encontro nosso, a doutora Marisa Lobo vai tratar desse assunto, como que o cristão, a igreja está aceitando, lidando com esse tipo de situação de assunto, tá bom? Eu queria agradecer muito, o convite, e eu dou palestra para a liderança. Ótimo. Falando da desconstrução familiar, onde a gente fala de uma teoria chamada KIR, heteronormatividade, criação de criança em gênero neutro. É tanto assunto, Gilmar. As pessoas estão, principalmente escolas, elas estão contribuindo com a criação de crianças em gênero neutro, com a reorientação social mundial sem saber. E eu estou levando esse estudo para pastores no Brasil inteiro. Maravilha. E tem aberto os olhos, assim. Tem que focar, a igreja tem que estar nessa mesa, porque está havendo uma reorientação mundial mesmo, e o objetivo é desconstruir Deus. E como cristãos a gente tem que lutar até o nosso segundo momento para a gente evangelizar e não deixar o povo desconstruir a nossa fé. Maravilha, uma salva de palmas aí para a doutora Marisa Lobo Franco. Valeu, doutora, valeu. Olha,